Tá? A partir desse momento, a aula está sendo gravada para fins comerciais e pedagógicos, tá certo? Vocês vão participar da aula, iniciando com o professor Reginaldo, que é o professor de conhecimentos pedagógicos. Ele é doutorando pela Universidade de Pernambuco, certo? Professor do Estado de Pernambuco, tem experiência com a área da educação e vai conduzir a aula a partir desse momento, tá certo? Eu sou o professor Adriélio, sou professor do Estado, dou aula também num programa da UPE, para Jovem Urbano, e tenho experiência com concurso público há um tempo já, há uns 6 anos. Venho dando aula, acompanhando alunos, né? Nós temos um número de aprovação já na nossa mentoria, a mentoria professor Adriélio, que acompanha o aluno desde o seu início, né, do zero, né? Na verdade não é do zero porque ninguém é do zero, né? Mas é só um termo, uma nomenclatura para poder falar que a gente acompanha o aluno com tutoria. Então, assim, a gente acompanha o andamento desse aluno, os progressos que ele vai tendo no decorrer da jornada, que é a aprovação no concurso público. Então, a gente acompanha ele até a posse. A gente já tem alguns alunos que passaram pela nossa mentoria. Inicialmente, a mentoria começou com o acompanhamento do texto, da redação, né, a minha especialidade, e a gente já teve alguns êxitos, né, em aprovações de concurso público. Vocês podem conferir isso na nossa página. Tem o link aqui, ó, Prof. Adriélio, vocês podem acompanhar lá no Instagram e nas redes sociais, canal no YouTube e tudo mais. Agora o professor Reginaldo vai dar sequência, iniciando com conhecimentos pedagógicos. Pode ficar à vontade, professor. Muito obrigado, professor Adriélio. Boa noite, gente, mais uma vez, para quem eu não dei ainda, né? Boa noite. Então, prazer muito grande estar com vocês. Espero que todas e todos aqui estejam animados para esse concurso, que com certeza será muito importante para a vida de vocês. E, bom, a gente já começa dizendo, né, que nós, quando estamos ministrando um curso como esse, nós já alimentamos a esperança de que as pessoas que estão participando desse curso vão conseguir alcançar uma boa nota, vão conseguir alcançar um bom resultado, né? E vão conseguir, com isso, alcançar o objetivo de entrar no serviço público, aqui especificamente, né, na Secretaria de Educação de Ipojuca, e nas devidas funções às quais vocês se inscreveram. E, assim, a gente realmente espera que... Boa noite, Cícera. A gente realmente espera que vocês estejam realmente animadas para esse concurso, não deixem nenhum tipo de desânimo tomar conta de vocês, né? Porque, às vezes, é isso que nos tira, muitas vezes, do foco, né? Quando a gente deixa em determinadas situações difíceis que todo mundo passa, pelas quais todo mundo passa, né? Elas tomem conta da vida da gente de uma forma tal que a gente termina deixando de lado objetivos que são tão importantes para a gente. Então, sejam fortes, corajosos e corajosas, e tenham muito empenho, né, na caminhada que vocês estão fazendo em direção a esse objetivo. Tá bom? Então, inicio com essas palavras de motivação, de ânimo, né, para que todo mundo já comece esse curso de cabeça levantada e com muita vontade de seguir adiante e de chegar até onde quer chegar. Certo? Vejam, a nossa aula de hoje será uma aula dividida em duas partes, né? Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o edital, vamos apresentar para vocês alguns exemplos, alguns elementos do edital, e elementos do edital que têm a ver mais com o que eu vou trabalhar com vocês aqui nos próximos dias, né? Nos próximos finais de semana, que é os elementos do edital que estão relacionados aos conteúdos de conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos, certo? Então, a gente vai apresentar os elementos desse edital, que tem a ver com isso, e depois, na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar algumas questões
relacionadas a esse conteúdo de conhecimentos específicos ou conhecimentos pedagógicos. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui uma apresentação. Vou precisar, professor Adriélio, da sua mediação quando a gente estiver lá no momento das questões, né, porque eu estou com um celular aqui problemático e eu não consegui conectar esse celular no Meet para fazer esse acompanhamento aqui com o pessoal, mas aí o professor Adriélio, lá no momento das questões, ele me auxilia aí, me ajuda aí, porque a gente vai fazer o seguinte, eu vou apresentar as questões, vou dar um tempinho para vocês responderem, e as respostas de vocês colocam no chat, né? Aí, como eu não vou estar vendo vocês, porque eu estarei olhando a apresentação, aí o professor Adriélio vai dizer quais foram as alternativas que vocês marcaram, né? Para que, então, depois eu possa fazer o comentário em cima delas. Mas, quando chegar esse momento, aí a gente fala sobre isso, tá certo? Bom, vou fazer aqui a apresentação e começaremos, então, primeiro a conversar sobre o edital. A apresentação está aparecendo para vocês, professor Adriélio? Pode dizer? Sim, está aparecendo, professor. Está ok, né? Pronto. Pode então, colocar telas cheias. Sim, tela cheia, desculpa. Aqui. Isso, agora sim. Ampliou? Pronto, joia. Vamos lá. Então, meu nome já foi dito, né? Sou Reginaldo Silva, sou professor, doutorando lá da Universidade Federal de Pernambuco, doutorando em educação. Sou também historiador, sou teólogo, e tenho uma caminhada já de alguns anos aí com cursos, fazendo alguns cursos preparatórios também para a área de concursos, e espero que a minha experiência, a minha caminhada possa contribuir com vocês. Mas é muito importante já dizer também para vocês que as contribuições que vocês dão ao longo das aulas é também muito importante para a construção de conhecimentos. Certo, pessoal? Então, é importante iniciar falando isso, porque, às vezes, os alunos pensam que, assim, deixa o professor falar, né? O professor tem muito conhecimento sobre determinados assuntos, então deixa ele falar sobre isso, mas não. A construção de conhecimento, ela se dá exatamente no processo de diálogo, no processo de construção coletiva, né? Então, eu vou trazer para vocês alguns conhecimentos que eu tenho, das áreas que nós vamos trabalhar aqui, dos temas, melhor dizendo, que nós vamos trabalhar aqui, mas vocês também vão perceber que vocês têm conhecimentos, alguns conhecimentos sobre esses temas também, e aí durante as aulas vocês podem também contribuir, podem falar, isso vai ser muito importante para a nossa caminhada, tá? Bom, então, essa mentoria, ela tem aula. O slide passou? Porque ontem a gente estava com o problema do slide não estar passando. Ele passou para... Passou, sim. Passou, beleza. Então está tudo certo. Bom, então essa mentoria, ela tem aula, né, ou aulas para os cargos educacionais do concurso da Prefeitura de Pojuca, né? Então, os cargos que nós vamos... Os temas que nós vamos trabalhar aqui serão relacionados a esses 4 cargos aqui, ou seja, serão temas ligados à educação, porque os 4 cargos que nós temos aqui são cargos ligados à educação, né? Então, o cargo de técnico educacional, o cargo de secretário escolar, analista educacional e assistente de educação. Essas informações, né, estão no edital, né, essas informações complementares que foram colocadas aqui, né, a prova do técnico educacional será no período da tarde do dia 19 de maio, né, o salário é esse que está aí, mais, serão 17 vagas, mais o cadastro de reserva, né, o secretário escolar, a prova para esse cargo também será no dia 19, porém no período da manhã, né, 18 vagas, mais cadastro de reserva. Analista educacional, né, no caso, a inspeção, que vai fazer a inspeção escolar, a prova será no período da manhã, também do dia 19, e são 7 vagas, mais o cadastro de reserva. E, por fim,
assistente de educação, com a prova no período da manhã, do dia 19, e 25 vagas, mais o cadastro de reserva, certo? Iremos aqui focar no objetivo de vocês conseguirem as vagas, certo? As vagas. E, claro, se alguém ficar no cadastro de reserva, também é uma vitória, mas estaremos focando no objetivo de vocês conseguirem entrar nessas vagas que estão aí disponibilizadas, ok? Então, os conteúdos, repito, serão relacionados a esses cargos, e nós vamos falar especificamente sobre como vamos trabalhar esses conteúdos daqui a alguns minutos, ok? Aqui é apenas um quadro, né, para vocês ficarem cada vez mais informados e informadas, né? E aí a gente já deu as informações aí. Vocês precisam se orientar sobre em que período do dia 19 vocês farão a prova, tá certo? Então, vai ter prova no período da manhã para alguns cargos e vai ter prova no período da tarde para outros cargos. Então, isso também está no edital, né? Não se confundam em relação a isso, tá? Porque tem muita gente, inclusive, viu, que se confunde nesses horários e termina perdendo o concurso porque foi no horário errado, né? Então, por exemplo, pessoas que deveriam fazer a prova no período da manhã aparecem para fazer no período da tarde, né? Perdeu a prova. Se acontecer o contrário, menos mal, né? Ou seja, se a pessoa está com a prova marcada para o período da tarde e chegar no local da prova no período da manhã, menos mal, porque aí espera, né? E faz a prova no período da tarde, né? O prejuízo que vai ter aí é de ficar cansado, né? Ou cansada, porque vai terminar ficando o dia todo no local da prova, né? E quando vai ficar a manhã toda no local da prova, quando for fazer a prova à tarde, vai provavelmente já estar cansado. Mas acredito que todos vocês estarão bem focados em relação a isso e não vão se confundir em relação a esses horários aí, tá? Olho no edital, olho nisso aí, para não acontecer nenhum equívoco. Aqui a continuação. Bom, e vamos então falar sobre os temas. Eu não vou citar aqui todos os temas, isso aqui vocês vão poder encontrar no edital, certo? E aí, o meu conselho para vocês anotem em algum lugar ou tirem uma cópia dessa parte, né, do edital, para que vocês possam cotidianamente olhar quais são os conteúdos que vocês precisam estudar para poder fazer a prova, certo? Então, o pessoal que se inscreveu para analista educacional precisa focar nesses conteúdos que estão aqui, certo? E, repito, estão presentes também lá no edital, certo? Vocês vão perceber que há muitos temas que se repetem nos demais cargos, certo? Então, são esses temas que se repetem mais que nós iremos focar aqui nas nossas aulas, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o importante é olhar essa lista, né, de temas, essa lista de conteúdos e cair em cima dela e ir estudando. Reserva, assim, o horário do dia, né, para estudar os temas. Olha, hoje vou tirar 1 hora do meu dia para estudar políticas, estrutura e organização do sistema educacional. Então, vê aí se tem apostila disponibilizada na internet, vê aí se tem artigos na internet sobre isso, né? Pesquisa, separa o material e cada dia é importante que você reserve pelo menos 1 hora para ir estudando tema por tema. Essa organização é fundamental para vocês chegarem lá no dia da prova bem preparados e bem preparadas. Então, aqui a gente tem os conteúdos de conhecimento, aqui sim, só reforçando, aqui são conhecimentos específicos, porque vocês terão também português e matemática, né? Vocês vão ter aulas aqui de português com o professor Adriel, terão aulas de matemática com o professor Arnóbio, né? Então, 2 professores extremamente competentes, né?
e vocês também terão ali os conteúdos que eles vão selecionar para estudar com vocês. Os demais conteúdos que não serão trabalhados aqui nessas aulas nossas, porque, evidentemente, não vai dar tempo de trabalhar todos eles, né? Deve estar no foco de vocês também como tarefinha para vocês fazerem em casa, né? Estudando em casa também. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco mais, né? Secretário escolar, que é o outro cargo, tem esses temas que estão aqui relacionados. Perceba, pessoal que se inscreveu aí, né, para o cargo de secretário escolar, e nesse cargo você tem temas ligados à legislação e também a temas ligados a mais área de administração, né? Então, se liguem que vocês, cargo de secretário escolar, vão passear por temas de administração e temas de legislação educacional, legislação sobre criança e adolescente, né, porque tem aqui também o Estatuto da Criança e Adolescente, etc. Tá certo? O pessoal, só faltando aqui um pouquinho, o pessoal, os analistas, né, educacionais, o pessoal que se inscreveu para analista educacional, vai ter mais assuntos ligados à área conceitual da educação e de legislação, certo? Pessoal, secretário escolar, temas ligados à área de administração escolar e de legislação ligada à educação e às crianças e adolescentes. O pessoal que se inscreveu para técnico educacional, né, vão ter também muitos assuntos ligados à área de legislação da educação, certo? Então, foco nisso, né, para fazer uma boa prova, tá bom? Vários desses temas que estão aqui no técnico educacional se repetem lá também no pessoal que vai fazer a analista, para o cargo de analista, ok? Assistente de educação já é um cargo que tem assuntos mais relacionados à área de administração escolar, certo? Então, tem muito pouco, né, de legislação, e tem muito mais, né, tem muito mais de administração escolar, certo? Então, aqui o pessoal de assistente da educação vai ver mais no campo da legislação, nesse tema de programa Bolsa Família, né? No tema de currículo, né? Tem aqui, se vocês perceberem aqui na penúltima linha, né? Tem um tema que é matrícula, transferência, aproveitamento de estudos, equivalência de estudos, adaptação curricular. Então, nesse subtema de adaptação curricular, aparece também um pouco de legislação da educação. Mas o foco maior do pessoal que se matriculou, que se inscreveu para assistente da educação, é a área da administração educacional, certo? Então, essa relação inteira de temas, repito, está lá no edital, consultem, deixem no lugar assim, bem visível, para que vocês diariamente possam ver o que é que precisa ser estudado, né, a cada dia. Bom, professor, oi. Um complemento da sua fala, o pessoal que comprou a mentoria vai ter um material voltado, um material específico para estudo semanal, além de ter exercício semanal. Então, quarta, tem um exercício via Forms, vai receber o exercício. Aí depois o tutor vai cobrar esse exercício. E aí, tudo bem, Heloísa? Já fez um exemplo, né? Já fez o exercício, já mandou a nota, e aí esse acompanhamento por tabela, tudo bem direitinho. E nos finais de semana o aluno tem, o aluno vai ter essa aula, né? Mas sempre vai ter esse acompanhamento semanal e o material voltado para o cargo que ele escolheu. Mas é maravilhoso. Obrigado, viu? Ótimo, ótimo. Então, assim, vocês terão todo esse suporte, né? Importantíssimo para a preparação de vocês, né? E aí não deixem de fazer os exercícios, esses exercícios que o professor Adriano está falando, né? Porque, com certeza, isso vai ajudar vocês nesse processo de preparação. Desculpa aqui, sim. Vamos lá. Vejam só, eu disse para vocês há alguns minutos atrás que nós teremos, vocês estão vendo aqui, nós teremos quatro encontros, e, evidentemente,
nesses 4 encontros, não dá tempo a gente suprir ou atender a todos os temas de todos os cargos, certo? Então, é humanamente impossível a gente fazer isso, porque cada aula tem a duração de 1 hora, né? E nesse tempo de 1 hora, a gente só pode atender a 3 temas por aula, como vocês estão vendo aí. A gente já vem da experiência com outras turmas e a gente já viu que não dá para passar muito disso em cada aula, né? Então, o que é que precisa ficar muito bem esclarecido aqui? Esses temas que foram escolhidos para conhecimentos específicos, né, conhecimentos pedagógicos, são temas que estão repetidos nos vários cargos, certo? Esse é o primeiro aspecto. Vários desses temas aparecem em quase todos os cargos, ok? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, são temas que a gente fez questão de olhar nas provas feitas pelo INDEC, que é a banca que está organizando esse concurso, e que a gente viu que são temas que caíram praticamente em todas as provas que essa banca realizou, em quase todos os concursos que essa banca realizou, né? Então, por exemplo, no dia 1, ou perdão, na aula 1, que será no dia 27 de abril, né? A gente vai estudar a Educação Brasileira na Constituição, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e Relações Interpessoais e Ética no Serviço Público. Esses 3 temas a gente já pesquisou e a gente viu que o INDEC colocou em quase todos os concursos que ele promoveu para esses 4 cargos que estão aqui nesse concurso de Ipojuca, certo? A mesma coisa a gente vai fazer na aula 2, são 3 temas que também têm caído constantemente nas bancas organizadas pelo INDEC. E na aula 3 e aula 4, a mesma coisa. Então, esses temas todos que vocês estão vendo aí, certo? São temas que estão presentes no conteúdo programático de quase todos os cargos, né, dos 4 aqui que a gente viu, e são temas que caem com muita frequência nas provas organizadas pelo INDEC nesses concursos voltados para a educação e para esses cargos que vocês se inscreveram. Certo? Detalhe importantíssimo. E aqueles outros temas, professor, que não serão trabalhados aqui nesses 4 dias, né? Aqueles outros temas de conhecimentos específicos que não vão entrar aqui nesses 4 dias. Estudem, procurem textos sobre ele, procurem artigos sobre ele, e fica, como eu falei para vocês, fica como uma tarefinha de casa, vocês procurarem estudar esses outros temas, né? Porque aqui a gente está dando prioridade para aqueles temas que mais caem nas provas do INDEC. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Creio que não, não é? Se tiver, só é levantar a mão ou abrir o microfone aí e falar, tá bom? Então, vamos prosseguir. Como será a metodologia das nossas aulas? Né? Bom, a gente vai começar cada aula com uma apresentação de questões tiradas de concursos organizados pelo INDEC. Repito, o INDEC é a banca que está organizando esse concurso de Ipojuca, certo? Então, vamos selecionar questões desses concursos e apresentar algumas dessas questões para vocês, né? Então, no primeiro dia, deixa eu só voltar aqui, na aula 1, eu vou trazer para vocês questões da educação brasileira na Constituição Federal, que o INDEC trabalhou em outras provas, questões sobre a LDB, que o INDEC trabalhou em outros concursos, questões sobre relações interpessoais e a ética no serviço público, que o INDEC também trabalhou em outros concursos. Então, cada aula, a gente vai fazer isso, começando com a apresentação dessas questões, certo? E aí, a gente apresenta a questão, vocês têm um tempo para responder, certo? A gente dá um tempinho assim de alguns segundos para vocês responderem cada uma das questões. Depois que vocês dizem, aí a gente sempre pede para anotar no chat. Coloca aí no chat qual é o item, qual é a alternativa que você marcaria se essa questão caísse na prova. Aí vocês vão lá
e botam lá no chat. Eu marcaria a letra A, B, C, D, E, enfim. Aí a gente olha o que é que vocês responderam e depois eu apresento a resposta correta de cada questão, certo? Apresento a resposta. Olha, a alternativa foi a alternativa desta questão correta é a alternativa A, certo? Aí eu apresento isso e depois eu faço um comentário. Por que é que foi a alternativa A? Por que a resposta correta dessa questão é a alternativa A? Eu faço uma apresentação, um comentário sobre isso e também um comentário sobre alguns elementos relevantes que cada questão apresenta. Porque, vejam, percebam bem, cada questão que é apresentada, vocês vão ver isso, cada questão que é apresentada tem a resposta correta, mas, às vezes, a questão traz elementos que são importantes para a reflexão de vocês, para outras possíveis questões sobre aquele tema que pode cair na prova, né? Então, por isso que esse comentário sobre a resposta e sobre esses elementos que aparecem na questão são extremamente importantes. Depois que eu fizer esses comentários, aí vocês vão ter também um tempo, se vocês tiverem algum comentário a fazer em cima do que eu falei, ou alguma dúvida que vocês tiverem tido daquele comentário que eu fiz, vocês podem apresentar, e eu, então, por fim, faço uma fala tentando ajudar nessas dúvidas e pontuando alguma coisa de algum comentário feito por algum de vocês, tá certo? Então, a metodologia das aulas seguirá esse caminho aí, ok? Então, a gente vai agora fazer um exercício, né? Essa aula de hoje, como eu disse a vocês, ela é dividida em duas partes. Então, primeiramente, nós apresentamos essas questões relacionadas ao edital e como as aulas irão funcionar, mas agora eu quero começar com vocês fazendo uma espécie de aula experimental, né? Onde vocês possam ver mais ou menos como é que a gente vai trabalhar nos próximos encontros, nos próximos finais de semana, certo? Alguma pergunta sobre essa primeira parte? Ou a gente segue? Pelo silêncio, entendo que a gente pode seguir, correto? Vamos seguir, professor. Beleza. Então, vamos lá. Hoje eu separei 3 questões para vocês, certo? 3 questões que a gente vai fazer nesses 30 minutos, mais ou menos, que nós temos agora para o final da aula, até o final da aula. Prestem bem atenção nessa questão. Essa é uma questão sobre aquele tema acerca da educação brasileira na Constituição Federal. É um tema que está no edital, né? E aí, um tema, inclusive, que vai ser muito importante para o pessoal, para o pessoal que se inscreveu na lista da educação, os técnicos, né, de educação também, né, e o pessoal da secretaria. Então, é muito importante esse tema aqui para esses 3 cargos, né? Vejam só. A questão é essa, tirada lá de um dos concursos do INDEC. Sobre a educação brasileira na Constituição Federal, assinale a alternativa que encontra-se totalmente correta, certo? Atenção aí, prestem muita atenção no que a questão está pedindo, tá? Assinale a alternativa que encontra-se totalmente correta. Por quê? Porque podem aparecer algumas questões aqui que estejam parcialmente corretas, né? E aí, se está parcialmente correta, não é essa que você tem que assinalar. Você tem que assinalar aquela que se encontra totalmente correta. Estou chamando a atenção para isso porque é muito importante vocês responderem a questão prestando atenção naquilo daquelas expressões, né, que a questão utiliza para dizer de forma clara o que é que ela quer. Ok? Então, vamos lá. Letra A. É exclusivo das escolas públicas primárias admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Alternativa B. Não compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Letra C. O ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Alternativa D. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino superior. E a alternativa E.
educação básica pública, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Se essa questão caísse na prova, qual alternativa você marcaria? Por favor, coloque aí no chat, certo? Eu não estou conseguindo aqui visualizar o chat, mas aí o professor Adriano consegue, e aí ele vai me dizer quais questões vocês assinalaram, e aí a gente apresenta a resposta correta e faz um comentário. Minutinhos aí, minutinhos não, segundinhos aí, para vocês refletirem e darem a resposta de vocês. Maria Ilma colocou a letra E. Aí Daniel também colocou letra E. Cícera colocou letra E. Rita colocou letra E. Pronto. É isso, né? Uhum. Então, todo mundo acertou a questão, olha aí, tá vendo? Já tiraram, já garantiram aí um ponto precioso aí nessa, se essa questão caísse aí na prova. De fato, né? A resposta correta é a letra E, né? Porque a Constituição Federal do Brasil, ela determina que a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Eu queria chamar a atenção de vocês para essas duas expressões aqui: educação básica e ensino regular, certo? Educação básica é aquele âmbito da educação, né, que cria a base para que o educando ou a educanda prossiga na sua vida, seja para um curso superior, seja para uma profissionalização, certo? O ensino regular, né, a diferença de educação básica para ensino regular é que o ensino regular é um sistema, certo? É o sistema onde está presente a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio, certo? Então, a educação básica pública, ela atenderá prioritariamente ao ensino regular, a esse sistema de ensino que vai da educação infantil até o ensino médio, certo? As outras questões estão incorretas, porque não é exclusivo das escolas públicas admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Qualquer escola pode fazer isso, qualquer escola pública, de qualquer nível, pode fazer isso. A letra B, ela tem uma casquinha de banana aí, ó. Veja só, a letra B diz assim, ó, não compete ao poder público recensear os educandos. Sim, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental. Compete. Agora, não compete ao ensino público fazer chamada, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência da escola. Isso aí já é um dever da escola, certo? Do poder público, né, que é aquela instância ali da Secretaria de Educação, das gerências e tudo mais, né? A competência deles é de fazer o recenseamento. Então, essa letra B, ela pode enganar, né? A pessoa, mas o poder público não tem que fazer chamada, nem zelar, nem ver frequência da escola, não. Isso aí não, mas o poder público tem a competência de recensear os educandos, né? Então, essa letra B, ela está incorreta exatamente por causa da primeira linha aqui, certo? A letra C está incorreta porque o ensino religioso não é de matrícula obrigatória no Brasil, e a letra D está também incorreta porque os municípios, eles não atuarão prioritariamente, de acordo com a Constituição Federal, eles não atuam prioritariamente no ensino superior, eles atuam prioritariamente no ensino básico, na educação básica da, da educação infantil até o ensino fundamental, ok? Perguntas, comentários sobre essa questão? Não. Não, né? Então vamos seguir.
Vamos para a questão 2, também da banca do INDEC. Segundo o artigo 4º da LDB, o Estado tem o dever de garantir a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, garantindo o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio, para todos que não tenham concluído na idade própria tais etapas da educação básica. A educação básica obrigatória e gratuita, dos 0 aos 17 anos de idade, garantindo o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não tenham concluído na idade própria tais etapas da educação básica. A educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 18 anos de idade, garantindo o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não tenham concluído na idade própria tais etapas da educação básica, ou a educação básica obrigatória e gratuita, dos 0 aos 18 anos de idade, garantindo o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não tenham concluído na idade própria tais etapas da educação básica. Como vocês podem perceber, é uma questão que está perguntando, certo? Qual é a faixa etária para a qual a educação básica é obrigatória e gratuita, certo? Tempinho aí para vocês refletirem. Tempinho aí para vocês refletirem e dizerem qual a resposta. 4 aos 17. Oi? Dos 4 anos aos 17, que é obrigatório. Pronto. Então, quem está falando? Daniel. Daniel. Os demais concordam com o Daniel? Fala e eu digo ao chat. Eu concordo. Alguém discorda? Alguém discorda? Ninguém discorda. Pronto, beleza. Então, a professora Adriana nem precisou me ajudar, tá vendo? O pessoal já falou aí no áudio, ficou beleza, ficou massa. Então, de fato, é a letra A, certo? A educação básica é obrigatória e gratuita. O Estado, ele tem que garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Antes dos 4 anos, presta atenção, antes dos 4 anos, ela é gratuita. O Estado tem o dever de garantir de forma gratuita a educação básica para crianças abaixo dos 4 anos, no caso dos 0 aos 3 anos. Porém, não é obrigatória, ou seja, os pais não têm a obrigação de colocarem as suas crianças nas escolas de educação básica, de educação infantil, certo? Agora, a partir dos 4 anos de idade, aí sim é obrigatório e gratuito. Então, o Estado precisa garantir que seja obrigatória e que seja gratuita. Alguma dúvida? Professor, inclusive o Estado regulamenta isso, né? Tipo, se os pais não matricularem na idade obrigatória, os pais podem, né, sofrer Isso. algum tipo São responsabilizados. O conselho tutelar chama os pais. Exatamente. O conselho tutelar chama os pais, né, e orientam, né? Primeiro, o conselho tutelar primeiro ele orienta os pais para que façam essa matrícula da criança em alguma unidade escolar, e não havendo isso, o conselho acompanha, evidentemente, e não havendo isso, então o conselho faz um encaminhamento para que aquele pai, de fato, se sinta obrigado a fazer a matrícula da criança, certo? Então, 4 aos 17 anos de idade é obrigatório e gratuito. Abaixo dos 4 anos, o Estado tem que oferecer de forma gratuita, mas não é ainda obrigatório, tá? Estou chamando bem atenção para isso, porque essa questão ela pode cair, inclusive, de outro jeito, né? Ela pode cair perguntando, né, se o Estado tem o dever de garantir de forma
no corpo da pergunta, né? Da pergunta pode aparecer assim: o Estado tem o dever de garantir de forma obrigatória e gratuita, né, a educação básica para crianças abaixo dos 4 anos e tal, tal, tal. Então, aí vocês precisam entender que obrigatoriamente e gratuitamente é somente a partir dos 4 anos de idade e até os 17, né? Não é até os 18 anos de idade. Isso aí também é importante ser frisado. Ok? Seguimos? Sim. Ok. Vamos para a terceira pergunta, terceira questão. E com ela a gente encerra esse conteúdo de hoje, né? Ficamos com espaço aqui para conversar sobre mais alguma coisa. Na questão 3, que também a gente tirou do INDEC, a questão é a seguinte: de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Aqui nós já temos uma questão sobre o ECA, né? Em seu artigo 18, quem deve aplicar as medidas para a proteção quando se constata que uma criança... Aliás, é uma pergunta, gente, desculpa. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 18, quem deve aplicar as medidas para a proteção quando se constata que uma criança ou adolescente foi vítima de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, acrescentando-se castigo físico, tratamento cruel ou degradante, humilhação, ameaças e ridicularização? São os pais ou responsáveis diretos da criança ou do adolescente, é o Ministério Público Estadual, é a delegacia mais próxima da residência da criança ou do adolescente, é o Conselho Tutelar da respectiva localidade, ou é o diretor ou coordenador pedagógico da escola da criança ou do adolescente. Qual alternativa vocês marcariam nessa questão? Tempinho para reflexão. A D, né? A B. É Daniel? Foi Daniel que falou? Foi. Beleza. Já estou conhecendo a tua voz, tá vendo, Daniel? A rouca, de tanto falar em sala de aula. Letra B, Daniel está dizendo. Quem concorda, quem discorda dele? Quem acha que é outra alternativa? Pode falar. Vou escrever no chat. Maria Ilma falou D, Jailza falou D, Cícera falou D de dado. Certo. Então, a maioria das pessoas aí que respondeu discordou de Daniel, né? E discordou bem, viu, Daniel? Não é o Ministério Público Estadual, não. Vamos comentar sobre isso aí. É, de fato, o Conselho Tutelar da respectiva localidade, certo? Vamos lá, vamos entender isso aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente define o Conselho Tutelar como aquela instância ou aquele órgão que vai zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar é a primeira, é a porta de entrada, certo, para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, sobretudo daquelas, principalmente daquelas que tiveram algum direito violado, certo? Então, a criança teve o direito violado, deve-se correr imediatamente, foi constatado isso, deve-se correr imediatamente para o Conselho Tutelar. Nesse caso aqui, vou frisar bem, deixa eu ver os meus minutos aqui, temos tempo. Vou frisar bem aqui, porque essa questão é complexa, tá, gente? Ela pode pegar muita gente. A maioria aqui acertou, mas é uma questão que pode pegar muita gente aí. Veja só. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse artigo 18, né, ele diz que a aplicação das medidas de proteção, veja que a questão está pedindo isso, né? Quem é que deve aplicar as medidas para a proteção dessas crianças que foram violentadas? Quem deve aplicar as medidas? No artigo 18, você vai ver lá, no parágrafo único do artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Conselho Tutelar quem deve aplicar as medidas para a proteção. Daniel, muito provavelmente, assinalou a letra B,
Porque quando a gente fala de criança que foi vítima de violência, a gente já imediatamente, né, Daniel, já pensa que aquilo ali é um caso para ser tratado no âmbito judicial, né? A gente já pensa imediatamente nisso, correto? E de fato é. Só que aqui, ó, a pergunta está sendo sobre que medidas de proteção, certo? Ainda não são medidas de responsabilização. Deu para entender a diferença? Dá. Eu pensei na B, né? Eu fiquei ainda assim. Não sei, Mas... Tu pensasse na B. B de bola. Sim. Mas... Isso, Pensei na exatamente. B, mas coloquei a D por... Tá. Você ficou entre a B e a D, não é isso? Sim. Pronto, beleza. Mas aí, aproveitando essa tua dúvida, né? Eu tô frisando isso. Veja só, a pergunta está se relacionando a medidas de proteção e não medidas de responsabilização, certo? Se a gente fosse falar de medidas de responsabilização, aí o Ministério Público entraria aqui. Mas não apenas o Ministério Público. O Ministério Público, a polícia, né? E o Poder Judiciário, né? E a instância judicial, ok? Mas a pergunta não está falando sobre medida, não está pedindo uma resposta acerca de medidas de responsabilização, mas medidas de proteção. Vou explicar o que é isso. Aconteceu um caso de violência, uma criança foi vítima de maus tratos, por exemplo, certo? De castigo físico, vamos lá. Uma criança foi vítima de castigo físico. O caso é levado ao conselho, alguém leva para o conselho tutelar, pode ser uma denúncia anônima, certo? O conselho tutelar tem o dever de imediatamente ir até a família, certo? Constatar o que ocorreu, fazer um documento de encaminhamento do caso para o Poder Judiciário, certo? Para o Poder Judiciário, mas, enquanto esse caso não se resolve no Poder Judiciário, o Conselho Tutelar tem que aplicar uma medida de proteção. Qual é essa medida? Aí vai depender do caso. Pode ser tirar a criança do seio familiar e colocá-la numa instituição de acolhimento. Pode ser o afastamento da criança dali, daquela família, para a casa de um tio, de uma tia, de um primo, dentro da mesma família, mas não mais naquela casa, certo? Pode ser o encaminhamento dos pais ou dos responsáveis para algum serviço, né, de atendimento a eles, para que eles sejam orientados a não fazer aquilo com a criança. Isso vai depender do caso também, certo? A criança pode ser encaminhada para um serviço de psicologia. Estão entendendo que são medidas de proteção, ou seja, são medidas para proteger a criança para que ela não seja revitimizada, ok? Mas, ao mesmo tempo que o Conselho faz essas medidas, aplica essas medidas, ele também encaminha o caso para o Poder Judiciário, certo? Para que a medida de responsabilização seja tomada. E aí a medida de responsabilização é dada pelo Poder Judiciário e não pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tem poder de polícia, nem tem poder de juiz, certo? O Conselho Tutelar é uma instância de proteção da criança. Inclusive, só falando um pouco aqui da minha experiência, eu sou da área da militância de criança e adolescente também, e eu já fui coordenador do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente daqui de Pernambuco, né? E eu me lembro que a gente teve um debate muito grande aqui dentro desse estado com os conselhos tutelares, lá no ano 2005, 2006, por aí, já faz um tempinho, né? Porque havia conselheiros tutelares que estavam se organizando para fazer blitz nas BRs, parando ônibus e caminhões para ver se identificavam algum caso de exploração sexual de crianças. Porque você sabe, de crianças e adolescentes. Porque você sabe que nas BRs existe muito isso, né? Caminhoneiros e motoristas de ônibus que exploram sexualmente, que não são todos, né? Mas alguns profissionais dessas áreas
fazem isso, exploram sexualmente crianças e adolescentes. Então, os casos envolvendo esse tipo de exploração sexual, envolvendo motoristas de ônibus e caminhão, estavam muito grandes, e aí o Conselho Tutelar transitado, que eu não vou citar aqui qual foi fazer blitz na BR, para parar ônibus e caminhão para ver se tinha, né? E aí nós tivemos que chamar a atenção do Conselho Tutelar e dizer, olha, não é função de vocês fazer isso, né? Isso aí é função da polícia. Quem tem que parar para fazer isso é a polícia. Agora, vocês, enquanto Conselho Tutelar, podem, a partir de uma articulação com o Poder Judiciário, solicitar que em determinado trecho de BR haja uma fiscalização por parte da Polícia Federal para que ônibus e caminhões sejam parados, tendo em vista que naquela região há muitos casos de exploração sexual envolvendo caminhoneiros e motoristas de ônibus. Isso aí vocês podem fazer. Mas vocês irem e fazerem a blitz ali, como se fossem policiais rodoviários, isso não é atribuição do Conselho Tutelar. E aí a gente teve que fazer uma série de formação com os conselheiros tutelares, etc., para poder resolver esse assunto. Por quê? Voltando aqui para a nossa questão, porque o Conselho Tutelar não tem poder de polícia, nem poder de juiz. É uma instância de proteção. Pode aplicar medidas de proteção. Encaminhar a criança para um serviço, encaminhar os pais para outro serviço e comunicar ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, então, tome as medidas de responsabilização. Falei muito. Tem questões? Tem dúvidas? Comentários? O gabarito ficou qual mesmo? Letra D. Conselho Tutelar. A respeito Tá colocar eu fiquei errado. Pronto, é isso aí. É o Conselho Tutelar. Quem tem que tomar medida de proteção é o Conselho Tutelar. Ok? Ficou claro, gente? Ou o meu falatório confundiu mais do que esclareceu? Que é isso, professor. Ficou muito claro, ficou ótimo. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de falar? Para mim, tudo ok. Tem explicado. Obrigado. Beleza. Olha, só vou passar aqui a página, né, para vocês verem que o gabarito é esse aqui, tá? Esse material, o professor Adriélio vai repassar, né? Depois para vocês acompanharem. E aí, vejam só, a gente fez um ensaio aqui sobre como serão as aulas. Elas serão nessa metodologia, certo? Apresentação da questão, resposta de vocês, comentário do professor, dúvidas ou comentários que vocês tenham, e no final, quando nós terminarmos cada aula, vocês receberão um material com o gabarito das questões que foram apresentadas, das respostas das questões apresentadas naquela aula, certo? O gabarito de hoje é esse aqui que vocês estão vendo, tá bom? Ficamos, então, com o compromisso marcado para o próximo sábado, para trabalharmos os temas, tá bom? Os 3 temas que a gente propôs: Constituição Federal e Educação Brasileira, LDB e Relações. Oi. O horário sábado é esse mesmo, hein? 19 horas, não é isso, professor Adriélio? Isso, 19 horas. Pronto. Então, já estou tirando aqui a apresentação. Voltando aqui para a tela. Enfim. Muito obrigado, professor Reginaldo, pela excelente aula. Então, nós continuamos aqui, vamos esperar a entrada do professor Arnaldo, que já está aqui, na verdade. O professor Arnaldo quer fazer alguma fala? Só dar boa noite para Reginaldo aí. Reginaldo, boa noite, Reginaldo. Boa noite, Arnaldo. Siga em frente aí, que essa galera aqui é boa, viu? Tá bom. Obrigado. Beleza, gente. Então, é isso, gente. Muito obrigado por hoje. Encontro vocês no próximo sábado, às 19 horas, tá certo? Obrigado, Nicola. Valeu. Obrigado. Professor Reginaldo. Até mais.